tarde, muito obrigada. Eu ouvir essa longa história, às vezes nem me reconheço nessas coisas todas, mas bom, é verdade que fui eu que as fiz e significa que já pertenço à geração dos que são um bocadinho dinossauros, não é? Embora tenha 61 anos, pronto, já pertenço à geração que viu a independência, que viveu a independência, embora ainda fosse pequena, ainda tinha 10, 11 anos, que viu nascer o cinema moçambicano, embora só começasse a trabalhar lá uns anos depois, 8, 9 anos depois, mas viu os primeiros Cuxacanemas no cinema, que assistiu à criação da Associação dos Escritores Moçambicanos, que fez teatro e cantou nos eventos da associação, que comia os lanches que davam às 4 da tarde na Associação dos Escritores, que bebia mais tarde as cervejas do Silabar. Portanto, no fundo, quando a gente olha para trás, vê que, apesar de termos estado sempre a fazer coisas, a história do tempo não nos perdoa e pronto, e lá estamos nós, a caminho de ser dinossauros. Falando um bocadinho da questão, portanto, do cinema, que é o que me traz aqui, e do cruzamento com a literatura, eu queria recuar um bocadinho para a questão do cruzamento do cinema e da literatura com as línguas moçambicanas e a expectativa que havia, pelo menos em mim e em muitas pessoas da minha geração, de que essa nação que nós íamos construir nos ia possibilitar conhecer finalmente os outros do nosso país que nós não conhecíamos. Fosse porque geograficamente crescêramos num lugar, fosse porque socialmente pertencíamos a uma determinada classe, fosse porque éramos marcados por determinada raça e isso marcava um lugar geográfico e social muito específico. Portanto, eu lembro-me de, com 11, 12 anos, quando ia para os grupos dinamizadores e havia toda a questão do teatro, das danças, etc., a minha grande expectativa era conhecer esse outro ao qual eu não tinha, de facto, acesso, porque havia uma fronteira política, mas que era socialmente marcada e, no fundo, não era atravessável tão facilmente, nem para um lado, nem para o outro. Pensar que todas as pessoas que tinham 10 anos num determinado momento, que foi o momento da descolonização, não tinham antes consciência desta divisão, não é absolutamente verdade. Todos nós andávamos na escola e víamos essas diferenças, todos nós tínhamos essas diferenças dentro da nossa casa entre os que nos serviam e os que éramos servidos. Todos nós percebíamos que determinadas pessoas viviam num lugar da cidade que eram nossos colegas e outras viviam no meio da cidade e outras viviam mais do lado do mar da cidade. Ou seja, não é tão verdade que nós éramos completamente naíves sobre a colonização no momento em que fomos descolonizados. Acho que todos nós, se tivéssemos um bocadinho olhos abertos, sabíamos onde estávamos. Não sabíamos o que é que isso significava politicamente, não sabíamos o que é que isso significava em termos de opressão, mas sabíamos que existia essa fronteira e sabíamos que era essa diferença. Portanto, eu parto com 11 anos para o nascimento desta nação à procura do que era este outro que não era eu e que era o outro que era, no fundo,
o dono da terra que eu habitava, onde eu nasci, porque os meus pais decidiram que eu fosse nascer ali. Portanto, já aí há alguma coisa de hierarquia, da nova hierarquia que se estabelece a partir de então, onde, no fundo, nós temos que nos integrar, imaginava eu, pelo esforço de conhecer o outro. Agora, como conhecer o outro quando num país, logo à partida, é determinado que a língua do outro não vai ser falada? Começa aí a dificuldade. Está aqui, estou a ver aqui o Armando Artur. Não sei se lembra da discussão que eu assisti depois mais tarde na Associação de Escritores. Lembra-se de um senhor chamado Bazima? Lembra-se das discussões que havia com o senhor Bazima por causa de se publicar ou não se publicar em língua ronga? Portanto, desde essa altura que essa questão vem sendo marcada. Portanto, quando eu entro no Instituto de Cinema, eu vou filmar. O que é que eu vou filmar? Eu vou filmar um país que eu não conhecia. Eu vou escutar pessoas em línguas que eu não entendo. Eu vou precisar de tradução para entender as pessoas que eu quero escutar. A tradução que vem nem sempre é uma tradução isenta, porque há um discurso político que já está marcado e as pessoas sabem o que é que podem dizer para a Câmara e o tradutor sabe corrigir aquilo que elas disseram supostamente mal. Portanto, se nós quisermos olhar, é muita pena que estes arquivos não estejam disponíveis e é muita pena que não tenha havido vontade política de guardar esta história registada desde 1976 em imagens, porque, do ponto de vista da língua e da literatura, nós falamos sempre de literatura oral, mas onde é que está essa literatura oral, a não ser nas nossas casas, a não ser nas pessoas que falam e que depois morrem? Essa literatura oral está, neste momento, nos arquivos do Instituto Nacional de Cinema e nos arquivos sonoros da Rádio Moçambique. Toda ela, as pessoas nessa altura ainda falavam as suas próprias línguas. Se nós quisermos pegar nisso do ponto de vista da pesquisa mais linguística e da pesquisa literária, nós vamos perceber que entre o que a pessoa diz e a legenda que está lá, nem sempre há correspondência. O que é que se passou em termos de processos de interpretação, desde aquilo que a pessoa disse até aquilo que foi registado lá na legenda? 3, 4 processos de interpretação. E isto é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma riqueza, porque se nós formos desdobrar esses canudos, não é? Nós encontramos lá a história dos porquês da interpretação ou deturpação daquilo que as pessoas disseram em determinados momentos da história de Moçambique. Portanto, o cinema conseguiu fazer esta história de 1976 até 1987, 88. Acho que foram os últimos filmes. E essa história existe, está mal guardada, está mal conservada, mas não está morta. E esta é a primeira questão. O que é que nós estamos a fazer dos nossos arquivos, os de cinema e os outros arquivos escritos, e quem somos nós 50 anos depois? Porque a história do que é que nos foi acontecendo a cada uma das épocas e em cada uma das repúblicas está lá traçada. Por que é que nós não a queremos ver? Ou por que é que os que nos governam não se revêem nessa história e não querem que ela seja lida nas suas diferentes nuances? Eu acho que esta é a primeira pergunta que eu me coloco para começar a falar do que é, agora na primeira pessoa, esta necessidade de pertencer a uma nação que está a nascer, da qual nós estamos a nascer
e da qual nós somos uma espécie de coisa única. Há muitas coisas das línguas moçambicanas que não passaram para o português, há outras que passaram muito claramente. Todos nós nascemos. Eu fui nascido da Maria Helena. Eu nasci a Lara. Nós não dizemos isto em português por acaso. Que português é este? De onde é que ele vem? Qual é a sua origem etimológica? Comparando com o que é dito e os conceitos que as outras línguas veiculam. Portanto, o cinema aparece assim nesta tentativa de escuta e de conservação ao mesmo tempo. Portanto, nós estávamos a aprender das pessoas com quem nós escutávamos, quem nós devíamos ser como país, ou quem nós éramos como suposta nação agregadora. No entanto, isto está cheio de entraves. Não é um processo simples, não é um processo linear. A censura estava lá, embora fosse velada, estava lá. Ninguém... Portanto, nós produzíamos um Cuxa-Canema por semana. O Cuxa-Canema não ia para as salas de cinema antes de se reunir a comissão que iria dizer se alguma coisa tinha que ser alterada ou não. Portanto, o filme ia para o laboratório, saía a primeira cópia. Quando saía a primeira cópia, a cópia 0, reunia-se um conjunto de pessoas do Ministério da Educação, algumas pessoas da Cultura, mas sobretudo do Ministério da Informação, e diziam: isto pode ser dito, isto tem que ser tirado. E nós voltávamos à sala de edição e tínhamos que tirar aquilo e tínhamos tal. Portanto, esse processo existe desde o princípio. Não há qualquer dúvida. Para nós, estava numa sala onde isto acontecia todas as semanas. Agora, como é que no meio disto se diziam coisas? É como se diz na literatura, quer dizer, não é por acaso que na literatura moçambicana o que aparece primeiro é a poesia, que é o que permite o uso da metáfora. O uso da metáfora é livre, porque ninguém pode dizer que isto significa aquilo. O significado é aberto, como me ensinou a professora Fátima aqui presente, e nesse significado aberto nós vamos pescar o que nós quisermos. Foi um bocadinho isto que a gente tentou fazer com o cinema. Portanto, no cinema nós tentamos encontrar formas de dizer pela imagem aquilo que não se podia dizer pela palavra, dizer pela música e, sobretudo, pelo uso de músicas moçambicanas aquilo que não se podia dizer em palavras, e dizer de uma forma subliminar mesmo no texto. Se alguém analisar os textos, sobretudo do Patraquim, que estão nos Cuxa-Canemas, está lá muitíssima coisa cifrada e muitíssima coisa dita subliminarmente. Portanto, o meu encontro com o país é este, é querer conhecer este país que me nasce e que supostamente eu, através do cinema, vou ter que nascer de novo. Como é que isto se faz? Vai-se experimentando. No meu caso, fui experimentando. Fui encontrando muita coisa de modelos e tal, mas, sobretudo, encontrei uma coisa fundamental que não tem nada a ver com o cinema, que tem a ver com posicionamento como pessoa perante o outro que fala e o outro que eu devo escutar. O outro que fala não está... Eu não posso pôr a câmara alta para filmar uma pessoa que está mais embaixo da câmara. Eu não posso estar de pé quando o outro está a falar e eu olhar para mim, porque tenho que olhar para cima. Eu tenho que descer a câmara, eu tenho que descer à altura a que a pessoa está sentada, e se for uma criança, eu tenho que me sentar no chão. E a escuta tem que ser exatamente a mesma
exatamente com o mesmo respeito e sem, em momento algum, querer apropriar-me daquilo que a pessoa diz para fazer um discurso, seja o discurso do Estado, seja o meu próprio como autora. Portanto, isto tem sido, toda a minha trajetória tem sido marcada por ocupar um lugar o mais invisível possível, mas ao mesmo tempo o lugar da pessoa que escuta e que dá à pessoa que está a falar a noção de que a sua voz é importante e de que está a ser escutada, que num país como o nosso não é uma coisa trivial. Pronto, no meu percurso comecei por filmar a guerra. Destes filmes que a Camila referiu, não estão 2 filmes que eu fiz em película, 2 documentários que eu fiz em película antes de tudo isto. Depois acabei por fazer cinema independente por força das circunstâncias de o Instituto de Cinema já não ter um papel ou o governo já não querer que ele tivesse o papel que tinha a uma determinada altura porque apareceu a televisão. Portanto, tornou-se um objeto, digamos, um bocadinho fora do tempo, mas ao mesmo tempo um objeto um bocadinho irritante, porque não era muito fácil controlar aquele grupo de cineastas que já faziam um cinema que queria afirmar-se fora dos parâmetros das coisas, já se começavam a fazer filmes de ficção. Havia ali uma espécie de indisciplina muito difícil de disciplinar. Portanto, o Instituto de Cinema fechou as portas, deixou de produzir, o equipamento, houve um incêndio, o equipamento foi destruído e depois cada um de nós, uns foram para a televisão, outros foram criar cinema independente e cada um de nós fez o seu percurso. O meu percurso é todo ele depois marcado da mesma maneira. Durante a guerra, há um filme também que não está aí, que se chama Assim na Cidade, que é o meu primeiro filme de autora, já dentro da Cupimagem, que é sobre crianças que vinham do campo para a cidade e tinham que trabalhar porque ou viviam sozinhas ou tinham que ajudar em casa, e o primeiro emprego que encontram é de vender jornais. E as crianças vendem jornais que elas não sabem ler. Então, o filme anda um bocadinho em torno disto. As crianças vão circulando por uma cidade que não conhecem, a entregar jornais que dizem coisas que elas não sabem o que são, e elas vão procurando, no fundo, no meio disto, encontrar um lugar de refugiado de guerra do campo dentro da cidade. Pronto, depois começa o cinema independente. Eu nunca larguei o documentário, nunca trabalhei em ficção, porque exatamente até hoje a minha questão é perceber as pessoas, escutar as pessoas, seja onde for. Aqui também, eu sou também psicoterapeuta e o meu trabalho é escutar pessoas. São pessoas um bocadinho diferentes ou bastante diferentes das que eu escutava lá, mas não deixam de ser pessoas. A antropologia e a etnografia é outra maneira de entrar na coisa mais pelo lado cultural e ir fazendo a volta para ir ter de novo àquele lugar onde eu precisava de conhecer o outro e não tinha muitos caminhos para chegar lá. Vou à procura dessa maneira e acabo juntando um pouco tudo isso para fazer aquilo que eu faço, bom ou mau, isso apreciarão os outros, não é? Neste momento estou com a Camila nesse projeto, que é um projeto em que nós nos propomos que a ciência e a arte conversem, mas ao mesmo nível. Não é os pesquisadores a pesquisarem os artistas, não é a tomarem os artistas como objetos e a fazerem perguntas e a falarem por eles, mas é
perceber que saber é este que os artistas veiculam, que a ciência não tem e de que a ciência também precisa. Portanto, estamos aqui a tentar encontrar pontes para ver se conseguimos conversar de um lugar mais paritário e de um lugar menos assimétrico do que até agora é feito. Não sei se há mais questões.